Olá, vamos falar sobre o ensino religioso na Base Nacional Comum Curricular. O ensino religioso é um componente curricular e também é, pela Base Nacional, a quinta área de conhecimento. Vamos relembrar um pouquinho. Olha, lembram dessa estrutura da Base Nacional com relação ao ensino fundamental? Essa estrutura nos conta que as áreas do conhecimento para o ensino fundamental são linguagem, número 1, matemática, número 2, ciências da natureza, número 3, ciências humanas, número 4, e a quinta área é o ensino religioso, com o componente curricular ensino religioso, tá? Então, qualquer questão relacionada a áreas de conhecimento do fundamental, lembrem que são 5, e o ensino religioso é um dos mais polêmicos, então vamos falar sobre ele. Ele já está previsto na Constituição desde 1988, no seu artigo 210, e também desde 1996, no artigo 33, que foi alterado depois pela Lei 9475 de 1997, no momento em que ele foi reconhecido como área de conhecimento pela resolução também do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica número 4, em 2010, e Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica número 7, em 2010, é aquela que institui o ensino fundamental de 9 anos, vocês lembram. Então, olhem quanto tempo faz que essa questão, esses estudos do ensino religioso já está assim sendo motivo de muita discussão em nosso país, né? O que acontecia anteriormente? Somente no 9º ano do ensino fundamental, a rede pública oferecia essa disciplina, que hoje é um componente curricular, né? Bem, como nós vimos aqui, é uma das 5 áreas definidas pela Base Nacional, e ela propõe que sejam abordadas o que nesse componente curricular? As manifestações religiosas de diferentes culturas e sociedades, não só do nosso Brasil, mas do mundo. Como é que as pessoas se manifestam em forma de religiosidade para mostrar sua espiritualidade? Então, tem estudos que a gente vai desde Egito, das tribos indígenas, dos povos europeus, dos povos americanos, aqui da nossa América do Sul, Austrália, tem várias manifestações culturais com relação à religião que nós podemos citar, e são elas que vão ser o foco de estudos também com relação a esse componente curricular. Sempre com um olhar nos pressupostos éticos e científicos, sem que se privilegie uma ou outra crença ou convicção. Então, a aula de religião não é a aula de uma religião específica, ela vai pressupor princípios éticos e científicos na conduta humana, tá? Com relação à obrigatoriedade, também é outra questão que cai muito em concursos da área de educação. Vejam que fica estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória nas escolas públicas de ensino fundamental com matrícula facultativa. Isso é ipsis literis o que está na BNCC. Então, é estabelecido que é oferta obrigatória, sim, nas escolas públicas, porém, quem é que vai facultar a quem matricular ou não seus filhos nesse componente curricular? Aos pais. Então, os pais vão dizer se eles querem ou não. Se a escola orienta bem, se a escola explica bem quais são os seus propósitos com esse componente curricular, os pais podem colocá-los, que não vai ter nenhum tipo de doutrinação com relação a isso, tá? Agora, foram elaborados propostas curriculares, cursos de formação inicial e continuada e materiais didático-pedagógicos que contribuíram muito para a construção do ensino religioso ao longo desses anos. E a natureza e as finalidades são pedagógicas e são distintas da confessionalidade. O que é essa confessionalidade? É esse direcionamento para uma ou outra religião. Agora veja, nas escolas particulares, esse direcionamento também preocupou bastante, porque tem algumas escolas particulares que a natureza é, de fato, ligada à religião católica, ligada à religião adventista, ligada à religião evangélica, ao protestantismo. Então, os pais que matriculam seus filhos nessas escolas, eles já têm essa intenção mesmo, que os filhos sejam orientados dentro dos princípios religiosos que eles acreditam. Então, gente, essas escolas também entraram com documentos junto à parte legal do nosso Brasil, né? E o Superior Tribunal Federal, ele acabou determinando que essas aulas podem ter caráter confessional,
Pode-se trabalhar essas doutrinas religiosas e podem ser ministradas por religiosos, né? Porém, na nossa escola pública, ela continua sendo ministrada por o professor de primeiro ao quinto ano ou dentro do sexto ao nono, quem tem normalmente essa prerrogativa é o professor de geografia ou o professor de história. Mas, se os outros professores têm uma formação que permite esta ministrar esse componente curricular, eles poderão também ter aulas atribuídas nesse sentido, tá? Quais são os 4 objetivos mais importantes do ensino religioso que a BNCC define? O primeiro é proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos a partir da realidade dos estudantes. O segundo é propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência, a crença com constantes propósitos de promoção dos direitos humanos. O terceiro é desenvolver competências e habilidades para ajudar no diálogo entre várias posições com respeito ao pluralismo de ideias. E o último objetivo é contribuir para que o estudante construa um sentido pessoal de vida a partir de valores, de princípios éticos e de cidadania. Então, qualquer um dos planos de aula de qualquer professor tem que conter esses 4 objetivos relacionados à base nacional. No ensino fundamental, o ensino religioso adota essa pesquisa e o diálogo como princípios mediadores e articuladores nos processos de observação, de identificação, de análise, de apropriação e de ressignificação de saberes, visando o quê? O desenvolvimento de competências específicas. Vamos grifar aqui as competências específicas. Por quê? Porque nós já falamos em competências específicas dos outros componentes, né? Cada componente curricular tem suas competências específicas, além de trabalhar também as competências gerais da base nacional. Então, por meio do ensino religioso, o estudante deve aprender a combater a intolerância, a discriminação e a exclusão. Então, o foco seria esse. Quais são essas competências específicas, Marta? Elas são 6. A primeira é conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições e movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. A segunda competência específica do ensino religioso, do componente curricular, é que o aluno compreenda, valorize e respeite as manifestações religiosas e filosofias de vidas, suas experiências e saberes em diferentes tempos e espaços e territórios. A terceira, reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor de vida. Vejam que tem muito sentido com as nossas competências gerais também. Lembram que tinha o autoconhecer-se? Também autoconhecer-se nesse sentido. Eu até grifei aqui a número 6, para vocês entenderem com qual das competências gerais ele se relaciona. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver seria a quarta, também ricamente afinada com a competência geral pluralidade cultural. A quinta, analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos de cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente. Também tem todo sentido com a competência geral, responsabilidade, que nós vimos durante a aula e no último vídeo também. A sexta, que tem todo sentido com a empatia, com a competência geral de empatia, é debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os seus direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura da paz. Então, eu coloquei aqui a competência e empatia, mas tem a ver também com a questão do conhecimento, com a questão do autoconhecimento também, da argumentação. Lembram que importante que era aquela competência da argumentação? Quando o aluno consegue conversar, se posicionar frente a esses discursos e práticas de intolerância, ele está usando a competência geral, que é da argumentação. Então, todas essas competências específicas, elas estão ricamente alinhadas com as competências gerais. É muito fácil o professor que vai ministrar esse componente curricular fazer esse link. Agora vamos falar dessas habilidades relacionadas, e eu trouxe aqui para vocês
aquele código alfanumérico também. Bom, Marta, da onde parte esse código alfanumérico do componente curricular ensino religioso? Vocês acessando a base nacional do site do Planalto, sempre acessem do site do Planalto. Vocês vão verificar que existem vários quadros, como esses daqui, que é uma planilha, né, que indica um código alfanumérico, começa com um verbo no infinitivo e vai dizer então o que se espera. Esse aqui, ó, EF, Ensino Fundamental, 01 para o primeiro ano, ER, Ensino Religioso, 01 é a primeira habilidade dentro dessa planilha, identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e o nós. Lembram que isso aqui também as crianças já trabalharam como competência lá, como campo de conhecimento, como direito de aprendizagem. Lembram que nós já trabalhamos isso lá na educação infantil? Aqui vai se refinar agora com foco no aprendizado do ensino religioso. Então, só trouxe essa telazinha aqui para que vocês lembrem que se trata então dessa tabelinha, né, dessa planilhazinha existente lá na BNCC. Bom, então aqui ensino fundamental para o primeiro ano, ensino religioso, ER, é a terceira habilidade, reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas de cada um. Vejam aqui, para o segundo ano do ensino fundamental, a sexta habilidade, exemplificar alimentos considerados sagrados por diferentes culturas, tradições e expressões. Por que eu trouxe isso? Para que vocês vejam o quanto é eclético o assunto. Olha que gostoso trabalhar com culturas, com a forma que eles se vestem, como eles se manifestam quando tem um evento importante familiar ou da comunidade, como casamento, por exemplo. Cada religião tem sua forma de se vestir para o casamento. Algumas são vestido de noiva, outras são caracterizadas com muita pintura nas mãos, é um tipo de uma tatuagem, mas só que é feita com rena. Então, é só para mostrar para vocês o quanto é amplo o trabalho do ensino religioso e vai até o nono ano, tá? Ficou claro para vocês, então, esse diálogo nosso sobre o ensino religioso? Maravilha, pessoal. Um abraço.